Oi, queris! Hoje nós vamos falar de uma fragrância clássica na perfumaria moderna. É um perfume que já tem mais de 40 anos, um sucesso incrível e que tem muita história para contar. Esse perfume é o Opium de Yves Saint Laurent. Opium foi lançado em 1977, uma criação da Givaudan de Jean-Louis Suzac com Raymond Chaillan. Eles criaram um perfume para Yves Saint Laurent que dirigiu essa criação em vários pontos do processo, desde o frasco até o nome inclusive foi escolhido por ele e gerou muita, mas muita polêmica, porque esse perfume foi impedido de ser lançado em muitos pontos do planeta. Por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, na Austrália, houve uma polêmica provocada pela comunidade chinesa nos Estados Unidos, que dizia que havia um desrespeito com a comunidade, porque eles lutavam contra a propagação da droga ópio em todo o mundo, e aí vinha um estilista francês falando e propagando uma droga. É claro que o perfume não tinha droga, e isso ajudou muito na campanha, na divulgação deste perfume. Além do mais, Yves Saint Laurent, na época, era uma pessoa viciada em drogas. Então, ter um perfume com o nome de uma droga não era lá a melhor coisa a se fazer para sua autopromoção ou para sua marca. Contudo, o seu sócio na época, Pierre Berger, o apoiou grandemente, falou: não, vamos lá, vamos lançar Opium sim. O frasco foi idealizado em laca, imitando aquelas lacas. Eu li numa história que era imitando laca japonesa, mas eu acho que a laca imitada era a chinesa, porque a ideia toda foi passada em torno do tema China, os chineses. Les Chinoises foi o nome da coleção que ele fez de moda naquela época, que culminou com o lançamento do perfume Opium. Esse perfume tinha por fora assim, um frasco parecendo laca chinesa. Não era a primeira vez que havia um link de uma marca de perfumes com a China. Paul Poiret, em 1913, trouxe para Parfums de Rossini a fragrância Nuit de Chine, com um frasco que imitava uma lata de tabaco. Eu trabalhei na Givaudan por muitos anos, ao todo foram cerca de 23 anos, e lá na Givaudan nós tínhamos algumas reproduções em tamanho gigantesco de frascos, inclusive um de Opium, nessa embalagem semelhante à laca chinesa, vermelha, que foi criada por Pierre Dinan, e era muito lindo. Eu me lembro que para ir para salas de reuniões a gente passava pelos vários frascos em tamanho grande. Tínhamos de Angel, tínhamos de Opium, eram os frascos que, na minha opinião, são frascos dos mais lindos já feitos em toda a história da perfumaria. É claro, tem outros, mas os que eu convivia quase que diariamente e são lembranças muito queridas. O perfume Opium gerou um boom, um interesse, uma curiosidade em toda a comunidade mundial. Primeiro porque todo mundo ficava criando empecilhos para essa fragrância, como se ele fosse a droga pura. O conceito que Yves Saint Laurent queria passar era o da luxúria, da extrema elegância,
e da adição também, no sentido de manter uma pessoa viciada num determinado perfume. É óbvio que o perfume não continha nada viciante, exceto uma construção de ingredientes que levou os orientais para um outro patamar. Porque, embora esse perfume seja oriental, porque ele contém mirra, baunilha, ele tem notas de madeira, como patchouli, mas também ele tem um lado extremamente especiado por causa da canela, da pimenta, do cravo, tem florais, então você vai encontrar neste perfume notas balsâmicas, notas amadeiradas, notas orientais, notas especiadas, notas atalcadas. Esse perfume era realmente viciante do ponto de vista de quem usava. Muitas pessoas famosas se declaravam como apreciadoras desse perfume. Um perfume lançado em 1977, então imaginem as estrelas, principalmente francesas. Catherine Deneuve dizia que amava esse perfume. E recentemente eu estava lendo uma entrevista no Fragrantica da Nathalie Festauer. A Nathalie Festauer foi uma perfumista que trabalhou na Givaudan por muitos anos. Ela trabalhou na indústria há cerca de 30 anos e ela conta uma história que o seu perfume predileto é Opium. E que quando ela se deu conta e cheirou o Opium pela primeira vez, ela tinha 16 anos e ela ficou extremamente encantada com esse perfume. Era uma coisa que a tirou do sério. E ela começou a procurar. Ela não entendia nada de perfumaria porque ela morava no interior, não sabia nada, mas ela pôs na cabeça que ela seria perfumista. Para vocês terem uma ideia quem é Nathalie Festauer, ela fez muitos perfumes para Hermès, basta vocês colocarem o nome dela no Fragrantica e vocês vão ver os perfumes que ela já criou. E ela conta que ela começou a ligar para as casas de perfumaria e numa das ligações a colocaram em contato com um senhor, que para ela era um senhor, né, naquela época. Esse senhor atendeu prontamente, ela explicou que ela tinha conhecido um perfume pelo qual ela se apaixonou e ela queria ser perfumista. Ela queria saber o que ela tinha que fazer para ser perfumista. Antes de mais nada, saibam, e ela mesma explica nesse artigo, que hoje em dia seria impossível ela ter esse contato, seria impossível acontecer com outra pessoa, porque ela fala que ela não fez faculdade de química, cursos específicos. E outro dia, quando eu coloquei um artigo aqui e falei com vocês sobre o que é preciso para ser perfumista hoje em dia, algumas pessoas se manifestaram um pouco contrariamente, mas isso não é culpa minha, é culpa de como a indústria se tornou. Hoje em dia se exige muito diploma, cursos, línguas, para que a pessoa se forme ou atenda uma escola de perfumaria e tenha uma chance de se tornar perfumista. Mas voltando aqui na Nathalie Festauer, ela caiu com um senhor e o senhor perguntou para ela: você gosta de perfumes? Ela falou: eu amo perfumes e eu conheci um perfume que eu simplesmente estou apaixonada. E ele perguntou o que era. Ela disse: é Opium. Ele falou: ah, fui eu que criei. Ele era Jean-Louis Suzac. E Jean-Louis Suzac, trabalhando na Givaudan naquela época, ficou muito encantado com aquela menina que estava fazendo de tudo e tinha tido essa boa vontade de trabalhar na perfumaria. A Nathalie se formou na escola de perfumaria da Givaudan, então ela conseguiu uma vaga, foi trabalhar na Givaudan e ficou por muitos e muitos anos lá na Givaudan. E hoje, depois disso, ela foi para Symrise e há 3 anos ela se tornou perfumista independente.
Isso significa que ela trabalha para muitas empresas, empresas menores, empresas que estão no começo. Ela faz muitos dos perfumes da Amouage também. Ou seja, ela é uma perfumista que já está no topo da montanha e já se dá o luxo de criar e tornar a sua vida de forma independente. Muito mais fácil quando você já está no topo da montanha do que você ser um perfumista independente e começar do zero. Porque ela já fez um nome, ela já teve perfumes que já são sagrados sucessos. O ponto de tudo isso que eu contei é que Opium até hoje, depois de mais de 40 anos, um perfume ainda muito, muito amado por muitas pessoas. Opium ainda continua nos 10 mais vendidos na França. É um perfume belíssimo, é um perfume que abre com notas especiadas, como todas as pessoas que entendem de fragrância dizem, Opium, ele elevou um oriental a um outro nível quando trouxe esses excessos de especiarias. E vocês vão dizer, mas o Opium foi retrabalhado, ele sofreu reformulação. Sim, claro, todos os perfumes com mais de 20 anos certamente sofreram reformulação. Em 2001 houve uma revisão muito drástica de ingredientes na perfumaria que forçaram as empresas a modificarem e a reformularem seus perfumes, principalmente nas especiarias, e é o caso de Opium. Opium sofreu muito com as especiarias. Então Opium abre com o louro da Índia, com pimenta, claro, tem notas cítricas, mas tem coentro, tem canela, tem cravo. E aqui o cravo aparece tanto no cravo da Índia, que é o cravo, esse que a gente usa em doces aqui no Brasil, como também no cravo flor. Então, quando eu sinto esse perfume logo de início, para mim me vem uma nota incensada e os cravos, muitos cravos. Vem o cravo da Índia principalmente, o cravo flor que está presente também em fragrâncias como L'air du Temps. Às vezes eu acho que essa fragrância bebeu da fonte de L'air du Temps, por exemplo, porque ele traz esse corpo floral e também de especiaria. Não que o L'air du Temps tenha essa especiaria muito que fala alto, mas o L'air du Temps fala com os cravos, da mesma forma como essa fragrância aqui também fala. Então você vai sentir a canela, logo assim num segundo momento, mas tudo isso é muito arredondado. Hoje em dia, quando eu vejo notas assim, eu tenho visto muito gengibre em fragrâncias especiadas, e o gengibre está bem sharp, bem pontudo, assim, bem harsh nas fragrâncias. Aqui eu não consigo ver isso, eu vejo tudo muito arredondado por duas notas principais, que são a mirra, uma nota semelhante ao Opoponax, que é essa nota doce, de resina doce, que se mistura com a baunilha e deixa essa fragrância adocicada. Uma das coisas que eu adoro em muitos dos perfumes franceses que eu vejo, e principalmente daquela época, anos 70, anos 80, é que todos eles têm aquela flor opulenta, as flores opulentas. Eu amo florais, eu não engano vocês, eu adoro florais, embora este seja um oriental especiado, eu amo florais. Então ele tem rosa, tem jasmim, tem ylang, tem o cravo, bastante intenso como florais, mas tem aqueles toquezinhos de lírio do vale. E o lírio do vale, o Lily of the Valley ou o Miguet, deixa um arzinho mais leve nesse peso opulento dos florais. Então vocês vão ver essa combinação intensa, um floral intenso, mas que
quando você vai ver a composição toda, não é ele que aparece. O que aparece é o lado oriental com o lado especiado. Para mim, essa fragrância era especiaria pura quando eu entrei para a perfumaria. Eu não enxergava ele como... Bom, nem entendia, né? De famílias olfativas, de oriental, de floral. Não entendia nada. Era uma bagunça na minha cabeça. E aí, gente... Tem coisas que a gente fala porque eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe escolher exatamente do que gosta. Muitos de vocês têm falado para mim que graças aos vídeos têm aprendido a escolher melhor os seus perfumes, a saber ir lá certamente naquilo que gosta. E isso poupa tempo pra gente, porque quando você fala, eu falei recentemente dos chipres, muitas pessoas se manifestaram e falaram: nossa, como você mencionou tantos chipres, agora eu notei que eu amo chipres. Ou pessoas que dizem, não, definitivamente essa não é uma família para mim. O mesmo aconteceu no vídeo dos orientais. Quando a gente fala muito sobre os orientais, muitas pessoas se manifestaram. Gente, eu não acreditava que eu gostava tanto de orientais. Por isso, ao explicar tanto sobre ingredientes, fica mais fácil com o tempo vocês identificarem do que gostam. Então, essa é uma fragrância que abre especiada. Se ela tem cítricos, é óbvio que tem cítricos, porque os cítricos ajudam as especiarias a se prolongarem. Aliás, um é companheiro do outro, né? Um ajuda o outro a explodir, a ficar mais intenso. E as especiarias duram um pouco mais do que os cítricos. Então, ele tem, sim, tangerina, tem bergamota, mas elas não são protagonistas aqui. Elas dão frescor, fazem o papel coadjuvante, mas as protagonistas são mesmo as especiarias, e haja especiarias aqui, hein? Todas as que a gente mencionou, a canela muito intensamente, o cravo muito intensamente e a pimenta muito intensamente. Além das especiarias e das flores que a gente mencionou, tem frutas também. E começava já naquela época as frutas mais carnudas aparecerem com destaque. Aqui a gente vê pêssego, damasco ou damascone, então aparecem aqui nesta fragrância com bastante destaque para dar corpo. Então, de novo, gente, embora eu diga que apareça com destaque, não é um destaque, ai, sinto pêssego. Eu pessoalmente não sinto, mas ela dá corpo para a fragrância e dá uma sustentação para a fragrância. Apesar de ela ser sim uma fragrância oriental, porque nós falamos muito sobre o lado adocicado, ela se apresenta muito intensamente no seu lado especiado. Depois você sente um pouco das flores e o adocicado e esse lado oriental dela vai acompanhando a fragrância do princípio ao fim. Então, do princípio ao fim, se a gente tivesse que resumir essa fragrância, ela seria especiarias, pouco de flor e muito lado oriental. Então, teria para mim, se eu tivesse que falar quantas especiarias tem essa fragrância, eu resumiria em pelo menos umas 3 ingredientes: a pimenta, o cravo e a canela. Para mim são os que mais falam alto. Depois as flores eu diria tem um combo, porque mas a que mais fala alto mesmo é o cravo. As demais estão sendo coadjuvantes aqui, mas o que você vai sentir aqui é cravo, o cravo flor também, além da especiaria, e de fundo a mirra, notas balsâmicas, as notas ambaradas, o patchouli, sem dúvida nenhuma, que está muito presente aqui. Então tem baunilha, esse opoponax, que é uma espécie de uma resina muito doce, a mirra, né? E um pouco e muito patchouli. Então eu resumiria nesses ingredientes. Eu vou deixar aqui por escrito todos os ingredientes que foram já
descobertos nessa fragrância, os que a Givaudan já contou, os que a própria Yves Saint Laurent já descreveu, e o que vocês descobrem também quando usam este perfume. Eu tive uma amiga, não é que eu tive uma amiga, eu a conheci nos anos 90, a Fernanda, e ela usava Opium. Ela só substituiu o Opium por Narciso Rodrigues, o Chypre de 2003. Então dá para perceber como é a personalidade dela. Ela tem uma personalidade ultra marcante e ela sempre amou fragrâncias extremamente intensas. E eu achava muito estranho que em plenos anos 90, que foi quando eu entrei para a perfumaria, e uma perfumaria vindo dos Estados Unidos, muito leve, muito floral verde, muito floral amadeirado, notas aquosas, cítricos, e ela de Opium. Então eu achava muito interessante. Quem usa Opium, quem ama Opium já tinha cerca de 20 anos de mercado nos anos 90. Quem usa Opium carrega com dignidade. Bom, gente, vocês sabem que eu amo falar de fragrâncias, mas eu adoro contar uma história também. E isso era contado também dentro da Givaudan, porque imagina uma fragrância tão valiosa quanto essa e tão cheia de polêmica, né? Então esperava-se que Yves Saint Laurent era um designer de proeminência, que estava assim, em ascensão. Ele tinha contato com as principais mentes criativas da época. Aconteceu essa tentativa de um grupo de pessoas nos Estados Unidos proibirem o lançamento de Opium por lá. Isso não amedrontou em nada, nem Yves Saint Laurent, nem a marca Yves Saint Laurent, nem as pessoas que usavam. No primeiro ano, a fragrância já tinha vendido 30 milhões de dólares em todo o mundo. Isso era uma cifra que indicava um sucesso maravilhoso. Um ano depois do lançamento, olha só a provocação. Yves Saint Laurent atracou um barco e fez uma festança para cerca de 800 pessoas. Eles passaram a noite inteirinha festejando nesse barco e depois foram terminar a festa no Estúdio 54. Que era a boate mais famosa da época, e foi uma festa de arromba. Andy Warhol estava na Califórnia nessa época, na época da festa, e deu uma declaração que ele ficou desolado de ter perdido uma festa como essa. Era a maior provocação. Tinha, assim, boudoir com uma estátua de Buda, porque era muita alegoria e muita referência à cultura chinesa. Sempre que se faz alguma alusão a uma cultura, se usa de extremos também. Então, a escolha do nome Opium, porque a intenção era fazer com que o perfume fosse um perfume viciante, não era falar do ópio droga, mas era subliminar, não tinha como não falar. Então, toda a construção da campanha, tanto das roupas quanto do perfume, culminava nessa ideia do luxo, da luxúria, mais do que do luxo, da luxúria. Então, apareciam as modelos, a modelo da campanha foi a Jerry Hall, que depois fez a campanha de Angel em 92. Era uma das modelos de maior ascensão para a época. Então havia muito isso naqueles anos, e Opium foi, sem dúvida, um grande destaque na perfumaria mundial. Este é meu frasco de Opium.
Olhem a cor dele, que cor intensa que ele tem. Isso aqui é de ingredientes essenciais presentes, as especiarias, os óleos essenciais naturais. Essa aqui foi uma composição feita dentro da Givaudan, não é vendida, é uma composição para uso interno ou para experiências. Este daqui já é o reformulado, ele é o de 2009, quando foi reformulado. Mas, gente, por mais que todo mundo fale, a gente sabe que perdeu alguma potência, assim, principalmente nas especiarias, no musgo de carvalho, em alguns ingredientes que não só foram banidos, como restritos, a Opium continua de excelência, é um perfume de excelência. Eu passei nesta mão, vocês não têm ideia, eu dei uma borrifadinha, eu vou fazer igualzinho nesta mão o que eu fiz nessa, tá? Assim, ó. Tudo bem que isso aqui é frasco standard, ele não tem aquela assim de... Pronto. Não precisa mais nada, não é perfume para ser borrifado. Uma borrifada tá bom de ópio. Uma borrifada, não precisa se encharcar. Eu acho que essa história da gente se encharcar de perfume, dar excessos de borrifadas, começou nos anos 90. A perfumaria americana... principalmente os perfumes de Estée Lauder, eles vinham com muita intensidade. Eram perfumes de dosagem de 20%, 25%. Pleasures é um perfume de 25%, embora seja uma leveza, vamos dizer assim, dos anos 90, mas Yves Saint Laurent queria um perfume que fosse intensíssimo. E ele conseguiu. Então, além de Opium ter ingredientes muito pesados da perfumaria, as especiarias, os orientais, as flores opulentas, tudo muito intenso, muito pesado, ainda tem uma dosagem muito intensa. Então, gente, eu queria muito trazer essa história para vocês, porque a história de Opium é uma história para ser guardada, é um perfume que vai continuar, é uma lenda da perfumaria, uma história para ser repetida, para ser contada, dentro da Givaudan, dentro da perfumaria mundial, porque... é um perfume que elevou os orientais a uma nova perfumaria, a um novo patamar, elevou os perfumes a um novo patamar e criou um marco, não só de embalagem, como de suco, até os dias de hoje. Um perfume belíssimo, e se você não cheira Opium, opa, olha o que eu falei! Se você não cheira o perfume Opium, há muito tempo, eu recomendo, deem um pulinho numa loja, cheirem com quem tem, vocês vão se surpreender com a beleza, com a raridade deste perfume. Aliás, um perfume que está ultramoderno para os dias de hoje, porque os dias de hoje estão muito intensos e quem usa Opium ainda está muito na moda. Venham falar para mim o que conhecem sobre Opium, se conhecem mais histórias sobre Opium, eu vou amar dividir com vocês e com todo o nosso público que tem paixão por perfumes e que adora uma boa história. Um beijo para vocês e até a próxima.